eu quero falar algo com você nessa noite que verdadeiramente, se você entender, se você compreender, isso pode ser um divisor de águas na sua vida. Por que eu digo isso? Porque nós falamos muito sobre esse tema. Posso dizer que é o tema mais comentado, discutido e falado dentro das igrejas, porque se fala muito da fé. Fomos chamados para viver pela fé, fomos chamados a andar em fé. Quem já ouviu isso? Amém? Todos nós já ouvimos isso. Só que normalmente você ouve isso e junto com isso uma bagagem da lei para que você precise cumprir. Para que você precise andar debaixo dela. E eu quero dizer para você que há muito mais além do que cumprir uma lei. Há uma obediência para você. Há uma obediência. E essa obediência vem pela fé. Eu estou sendo conhecido, eu não sabia disso, como pregador da graça. Mas quero dizer para você que mesmo pregando a graça, mesmo crendo na graça, eu não posso deixar de falar para vocês de obediência. Só que a nossa obediência hoje, ela é além da obediência da fé. É uma verdade bíblica e eu preciso obedecer pela fé e não pela lei. Amém? Você não está entendendo nada, mas vamos lá, vamos ler a palavra do Senhor para que você possa começar a compreender. Abra sua Bíblia comigo lá em Romanos, capítulo 16, o verso 25. Se você verdadeiramente colocar essa palavra desta noite no seu coração, tudo, eu digo agora para você, você crê no profeta que Deus colocou sobre a sua vida? Você crê no profeta? Crede nos vossos profetas e prosperareis, diz a palavra, amém? Se você tomar posse da palavra que eu tenho para você nessa noite, a sua vida será transformada por completo. Não deixe mais ninguém fazer você ser obediente à lei. Não deixe mais ninguém, nenhum profeta do Antigo Testamento que existe nos dias de hoje ainda, tentar inculcar na sua cabeça a lei. Viva pela fé. Aleluia. E isso é o mais difícil nos dias atuais, amados. Porque a gente faz uma lambança, faz uma mistura. Venha pela fé. Aí a pessoa vem aquele coração compadecido. Cristo fez tudo por você, venha para Ele, você não precisa de nada, só venha para Cristo. A pessoa vem, recebe Cristo, depois de meia hora você entrega uma cartilha para ela. Agora você precisa obedecer tudo isso aqui. Não é isso, amado. Agora você precisa obedecer tudo que está dentro do seu coração. E aí é onde entra o problema. Porque é a lei do Espírito de vida que passa a habitar dentro de mim, que começa a comandar a minha vida. E é isso que ninguém consegue viver nos dias atuais. A lei que está dentro de mim não é mais uma lei feita em pedra, é uma lei que está cravada no meu coração. Por isso que é tão difícil muitas vezes de vivê-la. Porque a gente prefere seguir o que os homens nos dizem, nos mandam, nos ordenam, o que uma lei escrita nos diz, do que consultar a Deus, crer nele, que Ele é poderoso verdadeiramente e que Ele ministra ao meu coração e que Ele transforma a minha vida. Você está entendendo? Romanos capítulo 16, Paulo vai dizer assim: ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério, que desde tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora, e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento eterno, e todas as nações para a obediência da lei? Para a obediência para a obediência da fé. Olha só, deixa eu falar com você uma coisa. Paulo usa a expressão meu evangelho ali, para você entender, justamente para se referir ao fato que ele recebeu essas boas notícias, esse evangelho, essas boas novas, ele recebeu do próprio Cristo. Por isso que ele está dizendo o meu evangelho. E segundo esse evangelho que ele está falando para nós precisamos sim viver uma vida de obediência. Nós precisamos obedecer. Nós temos que ser obedientes. Mas precisamos ser obedientes pela fé. A nossa obediência é pela fé.
Muitas vezes as pessoas pensam porque a gente prega a graça, a gente fala da graça, e aí a graça se tornou libertina, e é uma verdade, em muitos lugares a graça se tornou libertina. Por quê? Porque as pessoas estão usando a desculpa da graça para continuar numa vida em pecado, e não é isso que nós ensinamos aqui. Nós ensinamos que a graça é o poder de Deus para restaurar todo o coração daquele que crê. Você está entendendo? Por isso que é pela fé. Eu preciso crer, eu preciso tomar posse, eu preciso tomar posse dentro de mim, não de uma lei escrita, mas sim de algo que eu preciso crer sem ver. Quem viu Cristo morrer na cruz? Alguém aí? Por que você crê? Quem já viu Deus? Como que você crê nele? É porque uma lei escrita está dizendo que Deus existe? Ou é porque algo dentro do seu coração move a sua vida, move o seu interior, move o seu ser, de tal forma que você não tem como negar a existência dele? Você não sabe explicar, você não sabe dizer como ele existe, você apenas sabe que ele existe e você crê nisso. É verdade ou não é? Você crê, você toma posse, você acredita, você enxerga alguma coisa? Não, você não enxerga nada, mas você sabe que ele existe. Isso é fé. Você está entendendo? Você está entendendo mesmo? Veja, não é simplesmente obedecer a uma lei, não é obedecer a mandamentos que nos foram dados, mas nós precisamos começar a obedecer pela fé. Se você quer a sua vida verdadeiramente transformada, você precisa começar a tomar posse pela fé do que Cristo fez na sua vida. No primeiro capítulo de Romanos, lá no capítulo 1, verso 5, Paulo vai dizer que ele recebeu o apostolado dele justamente pela obediência para a fé. Ele vai dizer assim, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todos as gentes pelo seu nome. Ou em outra tradução, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios. Amados, Deus quer que você obedeça. Deus quer que você obedeça. Vira para uma pessoa do teu lado e diz assim para ela, Deus quer que você obedeça. Mas Deus quer que você obedeça crendo. Porque crer é a verdadeira obediência. O maior desejo do Pai para a sua vida é que você tenha uma vida sendo vivida de cristandade, uma vida cristã pela fé. Não é trabalhando ou fazendo coisas, como muitas pessoas acham, mas crendo, e crendo corretamente. Deixa eu perguntar para você, se você não tivesse isso que você tem em mãos hoje, você acredita que você seria impedido de conhecer a Deus? Você acredita que você estaria impedido de crer em Deus, ou de viver uma vida verdadeiramente para Ele pela fé? Se você, no seu coração aí, que você não foi ousado para dizer sim ou não, se você disse sim, eu te faço uma pergunta, como que esses homens que escreveram isso viveram? Eles não tinham isso que nós temos hoje, eles foram quem escreveram. Paulo tinha o Antigo Testamento, a lei e os profetas, mas ele não viveu a lei e os profetas, ele viveu a graça. Ele viveu pela fé. Pelo contrário, Paulo foi um dos que mais bateu a lei, dizendo que é só pela fé. E ele bateu tanto que ele teve que ir contra, literalmente, numa discussão com os que eram da lei convertidos.
Nós lemos em Atos 13, se eu não me engano, ou tem lá o Atos 13, 15, então, onde tem o concílio de Jerusalém, onde Pedro discute com os apóstolos que estavam em Jerusalém, que tinha que ser guardada somente a fé e não mais a lei. Porque eles queriam que Paulo pregasse que tinha que guardar a lei. E o mais interessante, Paulo mostrou que os gentios estavam recebendo o Espírito de Deus, mesmo sem se circuncidar, mesmo sem tomar posse da lei, mas somente crendo em Jesus Cristo e na sua obra, se arrependendo dos seus pecados. Estavam sendo batizados, tomaram a decisão pelos batismos e receberam o batismo do Espírito. Por um simples detalhe, Paulo estava pregando que Cristo morreu, ressuscitou, está à destra do Pai e é o abençoador da vida deles. E eles começaram a tomar posse. Mas hoje tem muito crente que tem tentado embutir a lei na vida das pessoas, fazendo elas serem dependentes de um papel, sendo elas dependentes de uma folha, ou sendo elas dependentes de pessoas. Nós não somos mais dependentes de pessoas, nós somos dependentes do Pai. Veja, o que o Fernando acabou de ministrar ao coração de vocês. Foi eu que liberei a palavra sobre a vida dele. Mas a dependência dele, se estivesse em minhas mãos, se ele começar a olhar para mim e depender de mim, com certeza ele não vai receber o melhor de Deus para a vida dele. Mas ouvindo o profeta, ele tomou a decisão de ser dependente de Deus e viver na dependência do Pai, acima de todas as coisas. O Pai é que toma todas as verdades sobre a sua vida para que ele possa viver. E o mais interessante hoje é que nós estamos vendo muitas vidas que preferem ser dependentes de homens. E é por isso que nós estamos com tantos homens que hoje que estão sendo famosos. E eles são famosos porque vidas começaram a olhar para eles e se tornar dependente deles, achando que só eles têm poder para mudar a vida delas. E esquecem em grande maior parte de Cristo e a sua obra na cruz. Você precisa entender que acima de todas as coisas, você precisa crer no que Cristo fez por você. Na lei, nós somos desafiados, amado, a fazer alguma coisa para Deus. Mas na graça, nós somos desafiados somente a crer. E é por isso que muitas vezes dói. Porque você fazer alguma coisa é você colocar em ação algo que você quer para que se cumpra. Muitas pessoas até hoje dizimaram para serem abençoadas. Sabe o que eu digo para você? Você já é abençoado. Nós dizimamos hoje porque somos abençoados e não para ser abençoado. Nós dizimamos hoje em reconhecimento do que o Senhor é na nossa vida. Não é para que Ele se cumpra como verdade em nossas vidas. É porque Ele é verdade em mim. É que eu me posiciono em amor e submissão a Ele e faço a vontade dEle prevalecer sobre a minha vida. Você está entendendo a diferença? De quando você crê e você vive porque você crê. E você se posiciona para fazer o que você crê fazendo obras. Isso é muito sério, amados. Veja, porque, sabe uma coisa? As obras, para que eu possa ser justificado por elas, aleluia, glórias ao Pai. Veja, a lei e a graça, primeiro ponto, elas são opostas em si. Assim como fazer e crer é algo antagônico, é algo oposto. Eu fazer algo e crer é diferente. As duas coisas não podem ser colocadas juntas, pois elas são diferentes como um dia e a noite. Tem diferença entre o dia e noite. Assim tem diferença entre eu fazer e eu crer. Ou eu vivo pela lei, ou eu vivo pela graça. Nós não conseguimos viver os dois. Você sabia disso? Ou eu vivo pela lei, ou eu vivo pela graça. Ou nós vivemos pelas obras, ou nós vivemos pela fé. Você precisa tomar uma decisão hoje do que você quer fazer.
Romanos capítulo 10, verso 4 vai dizer assim: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. E o fim ali, não é o fim acabou, o fim é completou, porque da palavra grega telos, que tem o sentido de completar. O que completa a lei é Cristo. Sem Cristo a lei não tem como completar, porque a lei veio para julgar e condenar, e Cristo veio para dar vida e vida em abundância. Por isso que o fim da lei, o que completa a lei, é Cristo. Mas olha, ele é para a justiça de todo aquele que faz o cumprimento da lei, ou ele é justiça para todo aquele que crê? É isso que Paulo está dizendo em Romanos 10. Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela, mas a justiça decorrente da fé não é assim. Paulo está dizendo lá: aquele que quer viver pela lei terá que andar pela lei, aquele que viver pela fé vai ter que andar pela fé. Tem muita gente que quer ser justificado pela fé andando na lei. Não dá, amado. Não tem como. São dois tipos de justiça que existem na palavra: a justiça que procede da lei e a justiça que procede da... Você está aí? Está comigo? Estamos juntos? A justiça que procede da lei e a justiça que procede da... Aleluia! Uma é pelas obras, por aquilo que eu faço, por aquilo que a pessoa tem que cumprir. Ou seja, para que eu possa ser justificado pela lei, eu tenho que cumprir todos os mandamentos. Para que eu possa ser justificado pela lei, eu preciso cumprir todos os mandamentos, porque quando eu cumprir todos os mandamentos, Deus vai me declarar justo. Se eu pecar em um só de todos os mandamentos, eu já não sou mais justo. Mas a outra justiça que procede da fé, o que acontece? Quando eu creio corretamente, Deus me declara justo. Eu não precisei fazer nada. Eu só precisei declarar que eu creio. E por isso eu fui declarado justo. Quão difícil é isso, né? Sabe por que é difícil, amado? Porque nos foi ensinado, nos foi colocado na mente, quer seja a sua tradição católica, quer seja a sua tradição pentecostal, dos crentes tradicionais, quer seja qual for, todos eles pregaram a mesma coisa para você. Você precisa fazer algo para que você possa ser declarado justo. Só que para você fazer algo para ser declarado justo, você precisa cumprir todos os mandamentos. E somente uma pessoa conseguiu fazer isso. E é por isso que quando você crê nessa pessoa, Deus te declara justo. Hoje nós fomos chamados para viver pela fé. Não fomos mais chamados para andar segundo a lei, mas segundo a fé que nos constitui filhos, crentes em Abraão. Você está entendendo? Pastor, então eu não preciso fazer nada? Não. Você não precisa fazer nada. Mas aquele que crê corretamente, ele se comportará corretamente. Porque os nossos comportamentos são gerados por aquilo que nós cremos. Hoje nos foi ensinado que nós precisamos obedecer à lei a todo custo para que possamos ser abençoados por Deus. E é por isso que muitas vezes nós nadamos e muitos de nós morrem na praia, como diz o ditado. Porque nadamos contra a maré. Cansamos e não vemos a obra do Senhor em nossas vidas. Ao ponto de que muitos declaram: o Senhor não existe, não pode, o Senhor esqueceu de mim. Você está entendendo? A justiça da lei, amados, ela é justamente baseada no fazer, nas obras. Paulo já vai dizer justamente que o homem que pratica a justiça decorrente da lei, ele precisa viver por ela.
Mas o justo, segundo a nova aliança a qual nós vivemos, ele precisa aprender a viver pela fé. E viver pela fé não é pelo fazer as obras, mas é pelo crer. Um exemplo que Paulo nos dá de um homem justificado pela fé, a gente leu ali no texto, é justamente Abraão. Deus vem justamente estabelecer Abraão como um exemplo para a nossa vida de fé, a qual nós devemos andar nos dias atuais. Você sabia disso? Abraão é o nosso exemplo para que vivamos hoje como crentes e cristãos pela fé. Por que eu digo isso? Porque você pode dizer que Abraão viveu o que viveu no Senhor por causa da sua santidade, por causa da sua obediência, cumprindo toda a lei de Deus. Porque Abraão viveu coisas grandiosas no Senhor, amém? Você sabia disso? Só que uma coisa que muitos não sabem é que Abraão viveu 400 anos antes da lei ser dada ao povo de Israel. Você sabia disso? Ele não sabia nada a respeito dos mandamentos. Ele não tinha lei. Ele não tinha essa lei que nós tínhamos hoje. Mas eu quero dizer para você que mesmo assim nada impediu Abraão de ser declarado amigo de Deus. Sabe por quê? Porque ele desfrutou da fé. E deixa eu te falar algo mais ainda. Todo mundo olha para Abraão como um exemplo bíblico de um homem de Deus, amigo de Deus, e acha que Abraão era bonzinho. Eu posso falar com você a verdade de Abraão? Você crê? Abraão era mercador de escravos. Quando Abraão fica sabendo que seu sobrinho Ló foi preso lá, que houve a guerra dos 4 reis contra os 5 reis, e os 4 reis venceram os 5 reis, e um desses 5 reis era o rei de Sodoma, aonde Ló vivia. Abraão recebe o recado, e a Bíblia vai dizer que ele foi guerrear contra esses 9 reis, com 300 homens nascidos em sua casa. Abraão tinha parteiras em sua casa, para que ele era mercador de escravos. 300 homens que nasceram em sua casa, porque ele vendia escravos. E ele foi para a guerra com 300 homens sendo mercador de escravos e venceu 9 reis astutos em guerra. Porque mesmo sendo mercador de escravos, Deus era com ele. Por 2 vezes a gente vê Abraão mentindo sobre a sua esposa para reis ímpios, dizendo que ela era sua irmã, né? E aí os reis desejaram ela. E por causa disso, para os reis desejarem elas, Deus tratou com os reis e abençoou Abraão. Você consegue entender isso nos dias atuais? Que não é pelo que você faz, não é pelas atitudes que você toma, não é porque você é bonzinho. Muitos de nós são muito melhor do que Abraão. Mas é por aquilo que nós cremos que vai fazer com que verdadeiramente nós vivamos o melhor de Deus na nossa vida. Nós estamos em Romanos 4, abre lá comigo, verso 1, vai dizer assim: Romanos 4, verso 1. Amém? O livro de Romanos é considerado o evangelho de Paulo. Nós temos os 4 sinóticos, os 4 evangelhos,
mas considera-se também o livro de Romanos como um evangelho de Paulo falando da graça acerca de Jesus Cristo, a redenção que nós vivemos pela fé. Amém? Está lá? Que diremos, pois? Ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne. Porque se Abraão foi justificado pelas obras, ele tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois, que diz a Escritura? Creu Abraão a Deus, e isso lhe foi imputado como? Isso está em Gênesis 15, se eu não me engano, verso 3. Não tenho certeza agora. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Porque se eu faço obras, eu tenho direito a receber. Então não pode ser segundo a graça, mas é segundo a dívida. Agora, Deus tem dívida com você? Não, né? Mas aquele que não pratica, que não faz obras, mas crê naquele que justifica quem? Ele justifica quem? O ímpio. Sua fé lhe é imputada como justiça. Olha só, mas aquele que não pratica, mas crê naquele que tem poder para justificar o ímpio, a sua fé é imputada como justiça. No momento em que Abraão creu em Deus, ele foi declarado justo. Depois ele foi lá entregar o filho dele, quando Deus pediu. Mas não foi por aquilo, por essa obra, que ele foi justificado. Ele foi justificado porque ele creu. A palavra é clara a dizer isso. Quando ele creu, aquilo foi tomado por justiça para a vida dele. Você está entendendo? Não foi pelas obras, não foi porque ele era justo, não foi porque ele obedeceu a Deus, muito pelo contrário, Deus mandou ele por um caminho e ele foi para outro, Deus mandou ele deixar os da sua casa e ele levou Ló junto com ele. Mas porque ele creu, porque ele tomou posse, por causa desse fato, ele recebeu justiça. Quem está querendo ser merecedor da graça do Senhor? Tem algum doido aí? Não pode. Não tem como. Não existe o que você faça para ser merecedor. Você pode ser um bom marido. Você pode ser um bom pai. Você pode ser um bom filho. Você pode ser um excelente trabalhador. Um grande funcionário na sua empresa, reconhecido pelo seu patrão. Nada disso vai justificar a sua vida diante de Deus. Não existe nada que você consiga fazer na sua vida. Não existe nada que você consiga praticar. Não existe nada para que você seja justificado diante do Pai. Você precisa crer. Você precisa crer. Crer em quem? Na fé que justifica o ímpio. Sabe, é interessante Paulo usar essa ilustração desse trabalhador. Porque para aqueles que possuem obras, o salário é uma dívida. E tem muita gente fazendo obras hoje, e porque faz obras está requerendo de Deus aquilo que está fazendo, achando que está fazendo grandes obras. Só que é interessante que a palavra vai dizer que você foi fiel no pouco, sobre o muito Deus vai te colocar. Aquilo que você acha que está fazendo de grandiosidade para Deus, Deus chama de pouco, ou de praticamente nada, porque tudo é dele, todas as coisas são dele, para ele e com ele, nada é seu. Você precisa aprender a viver nisso, você precisa aprender a tomar posse nisso pela fé, você precisa tomar posse e crer no Deus que justifica o ímpio. É fácil reivindicar quando eu trabalho. Porque quem trabalha não precisa de graça, é só da justiça que vai receber o seu salário, não é verdade? Mas, quando eu não trabalho, eu não posso reivindicar o salário. Se eu faltar meu mês inteiro de salário, quem é corajoso para ir lá pedir o salário?
Faltou um mês inteiro. Vai ser corajoso? Quem vai ser ousado de ir lá pedir o seu salário se não trabalhou? Mas veja bem, se você não trabalhou, você não pode reivindicar o seu salário. Mas se você vier a receber o seu salário, vai ser sem merecer. Ou seja, será pela graça. E olha, quando o que não trabalhou crê no Deus que justifica o ímpio, a fé lhe é atribuída como justiça. E é por isso que muitas vezes nós temos dificuldade de entender, porque a gente não entende o dia da nossa conversão, esquecemos, e os anos vão passando com a nossa vida de cristão. Quando a gente olha para uma vida perdida lá no mundo, a gente não consegue mais viver essa vontade, porque a gente quer que ele tenha obras, ele precisa mudar de vida, ele precisa transformar a vida dele, ele precisa, quantos já foi ensinado para se batizar nas águas, você precisa parar de fumar, você precisa parar de beber, você precisa mudar a sua vida inteira. Nos foi ensinado isso. A religião tem nos ensinado tantas coisas. A única coisa que ela não tem nos ensinado é viver o melhor de Deus. Ontem tivemos um tempo maravilhoso, ao qual eu não pude estar. Mas eu glorifico a Deus pelo crescimento do ministério, pelo crescimento da igreja, do corpo de Cristo, a qual mesmo eu não estando, não foi empecilho nem impedimento para que executássemos a obra do Senhor. E me alegrei muito de poder ver mais uma vida tomando a decisão de descer as águas. Mas eu vejo o quão isso nos dias de hoje tem sido um impedimento, porque as pessoas não querem simplesmente crer. As pessoas não querem simplesmente tomar decisão pela fé. Só que quando você vai para o livro de Atos, que vai contar a história da primeira igreja, da conversão dos primeiros cristãos, a palavra é clara em dizer, Pedro pregava, Paulo pregava, eles criam, e na mesma hora, eles eram batizados. Sabe, Atos capítulo 8 para mim é o capítulo mais crucial sobre o entendimento do batismo, amado. Quando vai falar do eunuco etíope, e fugiu o nome do diácono. Diácono? Pode falar com a boca aberta? Filipe. Primeiro de tudo, a ousadia que eu já não tenho visto muito nos cristãos hoje. Filipe pega uma carona com o eunuco etíope e vê que o eunuco etíope estava lendo as escrituras de Isaías. E estava justamente lendo o momento em que Isaías estava profetizando sobre o Messias. E aí Filipe, na sua ousadia, pergunta para o eunuco, você entende o que lê? O eunuco diz, como vou entender se não tem quem me ensine, não tem quem me mostre? Romanos 10 vai dizer, como crerão se não há quem pregue? Então o eunuco etíope começa a ouvir de Filipe as verdades daquilo que ele estava lendo, a revelação, a ousadia, a sabedoria de Filipe sobre a verdade de Cristo, começa a ser anunciada para o eunuco escuta aquela palavra, e sabe o que mais me choca ali? Não é que Filipe convida, não é que Filipe traz convencimento, não é que Filipe traz uma palavra para dizer você precisa mudar de vida. Simplesmente o eunuco olha para Filipe, com certeza Filipe falou acerca da importância do batismo. O eunuco olha para Filipe e diz assim, Filipe, seguinte, tem águas aqui, o que me impede de ser batizado? Filipe olha para o eunuco e diz, é verdade. Mas veja bem, eu tenho uma cartilha para você aqui, eunuco. Você bebe? Você fuma? Você trai a sua esposa? Você vai na igreja todos os domingos?
Foi isso que Filipe disse para ele. Filipe respondeu um questionário. Ou Filipe disse para ele: é lícito! Você crê que Jesus morreu por você? Você crê que ele fez a obra para te dar vida? Sim, eu creio. Tudo é lícito àquele que crê. Bora lá. Só isso. Simples. Por quê? Porque nós fomos chamados a viver pela fé e não pelas obras que praticamos. As obras que praticamos, elas precisam ser uma consequência da minha vida de fé. Eu preciso crer. Crie, por isso falei. Eu não falei, por isso comecei a crer. Nós precisamos começar a crer na obra do Senhor em nossas vidas, em nossa casa, em nossa família, em nossos lares, em nossos ministérios, em nossas células. Nós precisamos começar a crer, a tomar posse pela fé, verdadeiramente, de que Deus é bom o tempo todo. Você está entendendo? Sabe, se você é alguém que está fazendo as obras do Senhor com piedade, trabalhando com misericórdia, você pode até declarar que é apropriado e justo que Deus te justifique. Mas aquele que não tem trabalhado, Deus diz que Ele quer justificar a vida dele também. Sabe por quê? Porque ele crê no Filho que fez todo o trabalho para a vida dele. Só isso, amado. Qual é o tipo de fé que nos faz justos diante de Deus? A fé de que Deus justifica o ímpio. Repita assim comigo. A fé que me justifica é a fé de quando eu creio que Deus justifica o ímpio. Sabe por que muitas vezes a sua fé não tem funcionado? Porque você crê que Deus vai justificar quem se esforça para ser bom. Essa é a maior verdade no nosso meio. Meia hora, 5 minutos de conversa com muitas pessoas eu consigo enxergar. Isso na vida de grande maior parte das pessoas. E essa fé é totalmente equivocada. Por mais que ela pareça bastante lógica. Diante de Deus, ela é totalmente equivocada. Porque não é pelo ser bom que eu serei justificado. Sabe qual é a base que Deus justifica o ímpio, amado? Não pode ser na base da piedade do ímpio, nem na obediência do ímpio, porque afinal ele é ímpio. Ele é quem não professa a mesma fé. Ele é quem não crê, mas é baseada justamente na obra de outra pessoa. É baseada na obra de Cristo. Todavia, quando esse ímpio crê na graça do Senhor sobre a vida dele, ele pode receber justamente pelo trabalho que Cristo fez por ele. Ele é declarado justo. Sabe por que ele é justo? Ele é justo porque apenas ele conseguiu crer corretamente. E isso até nos é ensinado. O problema é que depois de crer, nos obrigam a fazer coisas que nós não necessariamente precisamos. Ou, como eu já ouvi, se você não largar isso, Deus não virá sobre a sua vida. Se você não praticar isso, Deus não virá sobre a sua vida. Só que Gálatas capítulo 3, verso 11 e 12 vai dizer assim, ó. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por ela precisa viver. Se você crer verdadeiramente que você tem que fazer alguma coisa para deixar de ser maldito,
você vai ter que viver por isso. Agora, se você crer que Jesus Cristo já levou toda a maldição sobre a sua vida, não há mais maldição para aqueles que creem em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, você simplesmente crer, verdadeiramente não vai existir maldição sobre a sua vida, porque Deus justifica a sua vida. Você está entendendo ou não? Esse texto que eu acabei de ler, ele declara claramente que o princípio da lei é fazer. E a lei não é pela fé. Muito pelo contrário, o fazer se opõe ao crer. Eu não preciso crer para fazer muitas vezes. Mas Gálatas capítulo 3, verso 7 vai dizer assim, amado: sabeis, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Quem que é filho de Abraão? Os que seguem a lei ou os que são da fé? Que são da fé. O verso 9 vai dizer: de sorte que os que são da fé são abençoados com o crente Abraão. Os que são da fé são abençoados com o crente Abraão. Veja, olha que interessante. O texto fala do crente Abraão, e não do obediente Abraão, do trabalhador Abraão. O texto vai dizer do crente Abraão. Os da fé é que são abençoados, amado. Pois somente eles podem ser declarados justos, e somente os justos podem ser abençoados. Somente quem é justo pode ser abençoado. E você é declarado justo quando você crê junto com Abraão. Somos filhos de Abraão quando cremos. E ser filho de Abraão significa ser participante de toda sorte de bênção espiritual. E eu queria relatar um texto com vocês aqui muito interessante, que muitas vezes você passou na sua vida e você não pode não ter percebido. Abre comigo a sua Bíblia lá em Lucas capítulo 13. Verso 10. Amém? Olha, diz a palavra: e ensinava no sábado numa das sinagogas. Veja, Jesus está num sábado ensinando, ministrando, doutrinando em uma das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e andava curvada e não podia de modo algum se endireitar. E vendo a Jesus, chamou a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar. Nestes, pois, vinde para serdes curados, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não o leva a beber? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado essa filha de quem? A qual 18 anos estava presa? Você entendeu o texto? Presta atenção. Os médicos até podem dar um nome para a enfermidade dessa mulher, mas a palavra de Deus vai dizer que era um espírito de enfermidade. Amém? Ela não conseguia ficar reta, ficar andando normal. Ela era encurvada ou curvada. Certamente ela olhava as pessoas, os pés das pessoas. Ela conhecia as pessoas pelos pés. Muito provável. Você está entendendo? Por 18 anos ela não podia olhar como nós estamos nos olhando aqui face a face. Pensa numa vida de derrota. Pensa numa vida de destruição. Né? E aí o que é interessante é que o Senhor estava ensinando na sinagoga, e depois de ouvi-lo, aquela mulher ganhou
fé. Pois a fé vem pelo ouvir. Você entendeu? No momento em que ela creu na pregação de Jesus, os olhos de Jesus se viraram para ela. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu não sei se você está preparado para ouvir isso. A nossa fé, que atrai a atenção de Deus, presta atenção, a nossa fé é quem atrai a atenção de Deus e não as nossas lutas. É a minha fé que vai atrair a atenção do Senhor para a minha vida e não as dificuldades, as tribulações, os desânimos. Não é isso que vai atrair a atenção dele para a minha vida. Por isso que muitas vezes oramos, choramos, esperneamos, nos ensinam, vai aos pés do Senhor, clama, chora, e as pessoas ficam 1, 2, 20 anos e nada acontece na vida delas. Não é ensinado a eles a tomarem posse pela fé. É ensinado a elas a praticar uma obra para que Deus possa ouvir a obra delas. Jejum, se ajoelha. Se você não orar ajoelhado, Deus não vai te ouvir. Eu já escutei isso. A oração tem que ser de joelho, porque crente de verdade, eu escutei muito isso na minha vida. Crente de verdade tem marca aqui, ó. E eu vivia lá em casa, depois de orar, para ver se tinha marca para me tornar crente. E aí queria andar de bermuda, porque daí começa a criar as marcas. Quem já não fez esse tipo de religião, amado? Só eu que sou crente desse tipo. E aí orava de tudo quanto é jeito para forçar mais ainda o joelho, para criar mais marca. Não é porque eu queria a atenção de Deus, é porque eu queria mostrar para as pessoas que eu era um crente verdadeiro. E é isso que nós fazemos hoje com o cristianismo. Nós queremos mostrar para as pessoas que Deus é verdadeiro conosco. Mostrar como? Pelas obras que estamos praticando e não pela fé a qual nós temos vivido. E não pela crença verdadeira que Deus tem poder para mudar. Quantas vezes você não condenou uma pessoa, você cristão, porque você descobriu que ela traiu o marido, que ela traiu a esposa, porque você descobriu alguma coisa dela, porque o nome dela ficou na praça aí, falando besteira, e você disse, olha aí, ó, o diabo envergonha. Claro que envergonha, sabe por que ele envergonha? Porque nós queremos praticar a graça pela lei. Não tem como. Não existe possibilidade de eu praticar a graça pela lei. Eu preciso da graça para viver a graça. Se eu quiser viver a lei, eu vou ter que andar na lei. Você está entendendo? É impossível. E essa mulher por 18 anos, presta atenção, essa mulher por 18 anos ela andou encurvada. Deus não amava essa mulher nos 18 anos? Amava. Mas quando a fé dela foi posta para crer corretamente em Cristo, Cristo olhou para ela, teve compaixão e curou a vida dela. Por 18 anos ela andou encurvada, mas quando ela creu na pregação, quando ela creu no Evangelho, ela recebeu um milagre sobre a vida dela. Sabe por que muitas vezes nós não temos visto? Eu, graças a Deus, tenho visto muito, porque eu tenho crido muito mesmo nos dons, tenho crido na obra do Senhor, tenho crido que o Senhor ainda cura nos dias atuais, que o Senhor manifesta poder nos dias atuais, que o Senhor transforma vidas, que o Senhor restaura corações, que o Senhor verdadeiramente tira as pessoas do império das trevas e traz para o reino do seu amor. Eu creio nisso de uma forma sobrenatural. Ao ponto de quando eu oro crendo dessa forma, e tenho visto sinais e maravilhas, milagres, tenho visto muitas pessoas em leitos de morte, que quando nós declaramos a palavra do Senhor, o Senhor tem tirado elas do leito de morte e tem dado vida. Nós temos entrado nas casas, e as casas que nós temos entrado, muitas delas estavam cheias de problemas, cheias de obras do diabo, cheias de obras malignas, e quando nós entramos, a graça inundou aquelas casas, e tem transformado verdadeiramente.
os lares, os corações. Não estou dizendo que estão vindo tudo para a igreja convertido, mas as vidas que estão vivendo lá, estão vivendo de forma sobrenatural. Porque uma pessoa dentro daquela casa tem tomado posse pela fé. Deus justifica o ímpio. Sabe? Filhos, por causa de uma mãe que tomou a decisão de crer no Senhor, filhos têm vivido a bênção através da vida da mãe. Literalmente. Tudo isso nós temos visto no nosso meio, amado. A obra grandiosa do Senhor, a obra verdadeira do Pai, a qual, quando nós impomos as mãos sobre os enfermos, eles têm sido curados. Mas por quê? Porque a obra do Senhor tem sido viva no coração deles. Eles precisam crer. Não é em mim, não é poder em mim, é poder do Senhor sobre a vida deles para transformar o coração deles. Mas a minha fé também tem sido posta em ação. E pela minha fé eu creio que Deus fará muito mais coisas. Sabe, é interessante. Você precisa crer. Pastor, mas o Pablo também não tem que crer na mudança dele, o Pablo também não tem que crer na transformação dele. Tem, mas se ele não consegue tomar posse pela fé, eu creio por ele. E eu creio que Deus vai transformar, que Deus vai restaurar, que Deus tem poder para mudar a vida dele. Eu creio e eu me movo pela fé. É muito sério isso. A gente vê isso, eu até falei na escola aqui, eles começaram a rir, porque eles não sabiam. E eu não imaginei que as pessoas não sabiam disso. Tinha um coxo que era colocado na porta da cidade de Jerusalém todos os dias, para pedir esmolas. Só que chegou um dado dia que ele se defrontou com Pedro e João. Deu zebra para a vida dele agora. Não vai mais poder pedir esmola. Não por causa da fé dele, mas por causa da fé que estava em Pedro e João. Como assim, pastor? Pedro e João passam por ele na porta da cidade, chamada Formosa, e ele pede esmola, e Pedro diz assim para ele: não tenho ouro nem prata, tenho nada, mas do que eu tenho. E aí esse o que eu tenho, quando eu digo que a tradução está muito ruim, porque a palavra original ali, ela quer dizer do que eu estou cheio. Lembram que eu falei sobre ser cheio do Espírito? Do que eu estou cheio, eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno te levanta e anda. O cara se levantou, saiu correndo e foi pulando. Que nada. O cara foi brabo com eles. Porque ele queria dinheiro, ele não deu dinheiro. Mas eles, em ousadia de fé, eles pegaram o coxo pelo braço, empurraram ele, deram um tapa nele, levantaram, ele diz: levanta e anda. E quando eles levantaram ele, as pernas se endireitaram e ele começou a andar. Amados, deixa eu dizer para você, se a fé do teu marido, esposa, não tem chegado, use a sua fé para alcançar a vida dele. Se a fé dos teus filhos não tem chegado, use a sua fé para alcançar a vida deles. Nós somos ministros da obra de Deus nesses dias. Deus levantou você para crer no Deus que justifica o ímpio, para fazer grandes obras, para realizar grandes milagres em nosso meio. Ele vai realizar, você só precisa crer. E nada me impede de viver a sua glória. Nada pode impedir você de viver a glória do Senhor. Somente a sua própria vida. Se você quiser tomar posse de andar pela lei, você será maldito. Porque há maldição na lei. Mas se você viver pela fé você vai crer. E pela crença da fé, você vai ser abençoado em Cristo Jesus, como o crente Abraão. Você está entendendo? Você está conseguindo compreender? Você verdadeiramente está entendendo nisso, amado? Deus é movido por fé, amados. Deus não é movido por necessidades. Deus não precisa de nada. Deus não precisa de nada.
Pastor, e o sacrifício? É isso mesmo. Os sacrifícios Ele fez. Cristo fez. Você não precisa mais sacrificar nada. Você precisa crer. Crer no Deus que justifica o ímpio. Se nós vivemos como os filhos de Abraão, nós iremos atrair a atenção do Senhor, amados. E vamos desfrutar da bênção que é nossa. Se você viver como um filho de Abraão, você vai desfrutar da bênção de Abraão, amado. Nós sabemos que a fé vem pelo ouvir, mas não é um ouvir de qualquer forma. Antes se trata de ouvir sendo disposto a crer. Porque assim como aquela mulher que estava naquele sábado na sinagoga ouvindo Jesus Cristo falar, também estava lá os fariseus. Mas o coração dela se compungiu para receber a graça sobre a sua vida através do que Cristo estava dizendo. A vida dos fariseus foi o quê? 6 dias ela pode vir aqui para receber cura. Por que tem que ser no sábado? Lei. Eles quiseram impor a lei. E por causa da lei, eles não receberam nada e os olhos deles são cegos até hoje. Por isso que muitos cristãos nos dias atuais ainda não recebem muitas coisas para a sua vida. Não recebem as bênçãos, não recebem milagres, não recebem curas de doenças, não recebem curas de enfermidades. Porque não conseguem crer verdadeiramente na obra que Cristo levou sobre a cruz do Calvário. Se agarraram à doença de tal forma, de tal peso, aquilo sobre a vida delas, que aquilo se transformou em um peso para carregar. Deus quer que eu carregue essa doença. Deus não quer que você carregue doença nenhuma. Ele pôs sobre a cruz do Calvário todas as doenças. Aquele que crer vai receber. Simples. Ou a palavra é falsa, a palavra é mentirosa. Mas eu tenho convicção que ela não é, porque ela tem sido viva no meu coração e tem sido viva na sua vida também. Você está me entendendo mesmo? Você está mesmo entendendo, amado? A fé que move Deus é a fé que crê que Deus justifica o ímpio. O Deus que dá sem nós merecermos. O Deus que me dá sem eu merecer. O Deus que opera baseado unicamente em sua graça. É interessante isso, amados. Quando nós cremos que o Senhor é a nossa justiça e nos achegamos confiados, não em nossa obediência ou obras, mas unicamente crendo no favor imerecido que é a graça, então nós recebemos como os filhos de Abraão. Sabe por quê? Porque não é por mim, é por Ele.